Muito bom. Boa noite a todas, boa noite a todos, sejam bem-vindas, bem-vindos. Vou pedir a todos que fechem o seu microfone, por gentileza, para a gente poder iniciar. Aí nós vamos fazer a prece e em seguida vamos participar do estudo. A gente sempre pede, quem quiser e puder, manter a câmera aberta para a gente poder se ver e participar juntos, tá bom? Mas fiquem à vontade, não é obrigatório, é só um convite. E também gostaria muito que vocês participassem, perguntando, questionando, concordando, discordando, tá tudo certo, estamos aqui para aprender. A filosofia desse estudo é ninguém sabe mais do que ninguém, nós só estamos aqui compartilhando o nosso conhecimento. Então vai ser muito legal se a gente puder interagir mais, tá bom? Vamos lá então, quem faz a prece para a gente? Alguém se habilita? Eu faço, Márcia. Ok, Lídia, por favor. Senhor Jesus, vamos neste momento elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, que é o médico dos médicos, e que a todos os mentores do GEOL, que neste momento estão nos acompanhando nesta prece, e pedindo, Senhor, para que o nosso trabalho, nosso estudo seja de bom proveito esta noite. Queria também, Senhor Jesus, pedir pela saúde do nosso irmão Clóvis Augusto, que ele se encontra muito debilitado, Senhor, pelo jeito que a gente está vendo, é um câncer que ele tem no pescoço, né? Então, ele está muito fraco, muito, assim, debilitado mesmo. Então, a gente queria pedir também pela melhora dele, né? Que Jesus abençoe ele, toda a família, dê força nessa hora para todos eles. Senhor, agradecemos esta oportunidade de estarmos reunidos neste momento, elevando nossos pensamentos aos mentores que possam nos auxiliar e nos ajudar neste momento. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Muito bom, gratidão, Lídia. Pode fechar o microfone, se você não conseguir, me fale que eu fecho aqui. Legal. Nós estamos estudando, estamos terminando o livro dos médiuns, né? Estamos nos últimos capítulos aqui, e a gente está estudando agora, vamos começar hoje, o capítulo do charlatanismo e do embuste. E está sendo bem interessante para a gente poder entender toda a forma de pensar de Kardec com relação ao fenômeno mediúnico em si, né? Então, vamos começar lendo o item 304, e aí, se alguém já quiser começar lendo, a gente já continua. Vamos lá? Posso ler? Pode. Então, vou ler. Capítulo 28, do charlatanismo e do embuste. Médios interesseiros, fraudes espíritas. Médios interesseiros. Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. Resta saber como receberiam eles a coisa, dado que tal especulação viesse a ser tentada. Diremos desde logo que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à trapaça do que semelhante ofício. Muito mais numerosos do que os falsos sonâmbulos que já se conhecem seriam os falsos médiuns, e este simplesmente fato constituiria fundado motivo de desconfiança. O desinteresse, ao contrário, é a mais perentória resposta que se pode dar aos que nos fenômenos só veem trampolinices. Não há charlatanismo desinteressado, qual, pois, o fim que objetivariam os que usassem de embuste sem
proveito, sobretudo quando a honorabilidade os colocassem acima de toda suspeita. Se é de constituir motivo de superstição, o ganho que um médium possa tirar da sua faculdade, jamais esta circunstância constituirá uma prova de que tal suspeição seja fundada. Quem quer, pois, que seja, poderia ter real aptidão e agir de muito boa fé, fazendo-se retribuir. Vejamos se, neste caso, é razoavelmente possível esperar-se algum resultado satisfatório. Bem, o que eu entendi aqui é que as pessoas, os espíritos, assim, os embustes, né, os espíritos que não querem fazer o bem, então eles se aproveitam de um charlatanismo, né, para fazer as coisas que eles querem, para prejudicar as pessoas, né? Então, ele se esquece de fazer as coisas boas e só pensa em fazer as coisas com interesse próprio, e não interesse do próximo, de ajudar o próximo, de ajudar a ele mesmo, né? Então, isso aí as pessoas... Está falando dos médiuns, né? Os médiuns, porque aqui a gente vai... Eles se aproveitam, né, às vezes, da mediunidade, e que eles querem, então, praticar uma falsa verdade que não existe, em favor a eles, né? Eles, então, eu entendo que é isso. Agora, explica melhor você, que você entende melhor que eu, tá? Perfeito, Lídia. Gratidão. Nesse capítulo, a gente vai falar sobre os médiuns, né? Então, o que o Kardec está trabalhando aqui é que existem falsos médiuns, pessoas que fingem ter mediunidade. Agora, também existem pessoas que têm mediunidade e usam a mediunidade para terem interesse próprio, interesse que é financeiro, né? Então, são os médiuns que vendem a mediunidade. E aí é o que o Kardec coloca. Quando a gente vai analisar a mediunidade, a gente tem que perceber primeiro o desinteresse do médium. Se o médium não tem ganho financeiro, ele aumenta a possibilidade daquele fenômeno mediúnico ser real. Se o médium tem ganho financeiro, ele perde ele perde o interesse dos espíritos bons que querem trabalhar pelo bem comum. E aí o Kardec usa aqui uma série de palavras que não são do nosso uso comum, e eu vou traduzindo para vocês, porque eu fui pesquisar para poder entender melhor, porque é um capítulo bem interessante. O que ele coloca é que o desinteresse ele é peremptório, é decisivo, né? O desinteresse é decisivo, é a mais decisiva resposta que se pode dar aos que nos fenômenos só veem trampolinices, fraudes. Então, se alguém acha que o fenômeno é uma fraude, mas não tem interesse financeiro por trás daquilo, eu aumento a possibilidade de não ser fraude. Porque vamos pensar que também no plano espiritual sempre existe a questão da afinidade. Então, se eu sou um médium, uma médium que tenho um interesse em ganhar dinheiro fácil, eu vou ter afinidade com espíritos que querem enganar de forma fácil. Tá claro isso? Então, o processo sempre vai ser um processo de afinidade, né? E aí o Kardec coloca uma frase que para mim foi um choque, assim, não no sentido do entendimento, a gente sabe disso, mas a forma que ele falou não podia ser mais clara, né? Não há charlatanismo desinteressado. Seja da parte do médium, seja da parte do espírito. Então, toda vez que houver interesse financeiro, a gente aumenta a possibilidade de ter charlatanismo. Charlatanismo é quando acontece uma exploração da credulidade, anunciando cura por meio secreto ou infalível. Então, é a cura garantida.
Toda vez que alguém oferecer para a gente algo muito fácil, pode desconfiar que por trás vai ter enganação, né? Desculpem. E aí o Kardec ainda pergunta, qual, pois, o fim que objetivariam os que usassem do embuste sem proveito? Sobretudo quando o respeito os colocasse acima de toda suspeita. Então, não existe almoço grátis, né? Ninguém faz nada de graça. Se o espírito está oferecendo para mim a possibilidade de usar a minha mediunidade para eu poder ter fama, ele vai querer algo em troca. Se ele está oferecendo para mim uma mediunidade produtiva em termos de cura, ele vai ter ganho também com isso. Então, sempre vai ser um processo de simbiose. O médium ganha fama, ganha dinheiro, ganha projeção, e o espírito se diverte. O ganho do espírito é aproveitar o tempo para ludibriar as pessoas. Então, existe uma afinidade nos dois com relação ao ganho fácil. E aí o Kardec coloca, nesse último parágrafo que a Lídia leu, que é motivo de suspeição o ganho do médium. A gente sabe disso. Mas essa condição de suspeição, ela jamais vai constituir uma prova da suspeição em si. Porque, na verdade, o que o Kardec está colocando aqui? Vejamos se, quando acontece esse ganho, e quando o espírito oferece a cura, se vai ter um resultado satisfatório nisso. Aí eu vou trazer o caso do João de Deus, para a gente poder debater. Onde havia cura, havia mediunidade da parte dele, e havia cura, de fato, em alguns casos, muitos casos relatados. E aí, qual foi o resultado satisfatório? Só aumentou o orgulho, no caso do médium, isso é o que a gente vê, não estou julgando a pessoa, não conhecia, mas não estou julgando a pessoa. Mas isso favorece uma projeção pessoal, e isso estimula o orgulho, e aí a pessoa passa a ter atitudes de forma impensada, e aí dá vazão às próprias dificuldades de caráter que ele tem. Então, todo o resultado satisfatório que poderia ter da mediunidade física de cura, acabou indo embora. Por quê? Porque houve um proveito de todas as partes, né? Havia um grupo, uma comunidade de espíritos que trabalhavam com ele e que provocavam isso. Ele tinha ganhos, porque tinha ganhos, inclusive financeiros, a gente sabe disso. E aí, o objetivo se perde. O objetivo que era a cura pela cura, se perde. Então, por isso que o Kardec fala que pode até acontecer de ter o fenômeno de cura. Mas qual que vai ser o resultado satisfatório disso? Aí eu queria abrir para comentários. Viu, Márcia? E como o Ururaí sempre explica para a gente, com essas atitudes, muitos médiums podem até perder a existência, né? Por não aproveitar, que tinha tudo para fazer coisas boas e não aproveitaram, só pensando no ego deles, né? Isso aí. Exatamente. E aí, gente? Tudo bem até aí? Márcia, eu acho que... Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Eu acho que o charlatanismo, ele vamos dizer assim, é uma forma de você usar um dom, né, que Deus lhe deu, para ganhar dinheiro fácil, né? Mas o charlatanismo é diferente, por exemplo, de um jogador de futebol, por exemplo, o Neymar, ele tem o dom de jogar bola. Ele joga a bola, então ele usa esse dom para ganhar dinheiro, né? No caso de um médium, né, ou de uma pessoa que também tem um dom, né, ele usa esse dom
para curar as pessoas, né? Então, eu acho que é a forma como você usa esse dom que transforma você num charlatão. Jogar futebol é uma coisa, é um dom também. Agora, curar as pessoas é um dom diferente, né? Algo que você não ganhou isso de Deus para ter em troca bens materiais. A Acredito. diferença, Jorge, é que o dom, ele é natural, ele é inato. E no caso, por exemplo, de um jogador, ele vai passar muito tempo treinando, se esforçando, se desenvolvendo, fazendo academia, investindo nesse dom para o aperfeiçoamento. E a mediunidade, embora a gente diga que é um dom, ela vem dos espíritos. Entende? Tanto que, se eu não uso a minha mediunidade de uma forma correta, eu perco a habilidade da mediunidade. Né? A gente sabe de vários casos em que a mediunidade foi bloqueada, porque eu tenho um corpo físico que me possibilita ter esse dom, o dom da mediunidade. Mas se eu estou me comprometendo com a minha mediunidade ao ponto de perder a minha existência, isso pode ser bloqueado, como a gente tem em alguns casos. Tem um famoso médium americano, que eu não me lembro agora o nome, ele tinha uma série na televisão, onde ele pediu para os espíritos bloquearem a mediunidade dele, porque ele não aguentava mais. Ficou vários anos sem atender na mediunidade dele, porque lá nos Estados Unidos é possível fazer disso uma profissão, e depois nem sei o que virou dele. Mas a mediunidade em si, ela pode ser suspensa caso a pessoa não esteja utilizando de uma forma legal. Entendeu? E sempre vai contar com a assessoria dos espíritos, porque os espíritos podem parar de assessorar um médium que esteja perturbado, né? Eu entendi. O que você quis dizer é que um é um dom físico, né? O outro é um dom espiritual. Porque eu não entendo, eu acho que eu não sei, né? Mas eu acho que a mediunidade, eu não sei, ela não aparece talvez de um dia para o outro. Talvez aquele que é médium, quando ele descobre isso, ele também, de alguma forma, tem que se aperfeiçoar, né? Conhecer esse dom, dominar esse dom para poder utilizá-lo da maneira mais correta, né? Então, mas o aperfeiçoamento, no meu entendimento, não é para utilizar a mediunidade. O aperfeiçoamento é para não ser enganado. É para saber se proteger do engano. Por exemplo, a educação mediúnica que a gente faz no GEOL é através desse estudo. Quanto mais eu estudo, menos eu sou enganada. Entendeu? Porque se eu tenho mediunidade, eu vou à reunião, não agora que estamos em quarentena, mas quando o médium vai à reunião e ele se senta e ele dá a passividade para haver a incorporação, ele, com o tempo, ele vai aprendendo a lidar com isso. Então, existe esse treino, mas nada disso impede. Ele pode chegar na primeira reunião, sentar-se na mesa mediúnica e já dar passividade. Entendeu? O aperfeiçoamento vai acontecendo porque a pessoa vai aprendendo a controlar a própria mediunidade. Mas se os espíritos decidirem não se comunicar mais por aquele médium, ele pode estar muito bem treinado, mas ele é privado da mediunidade. Como aconteceu, por exemplo, pelo menos é assim que eu ouvia quando eu era mais jovem, né? A respeito do Arigó, né? Ele tinha uma mediunidade de efeitos físicos espetacular, tem vídeos gravados dele fazendo cirurgias espirituais fantásticas, mas a família acabou envolvida na cobiça, querendo tirar muito lucro com tudo isso, e criar uma indústria em torno da mediunidade dele, e ele acabou desencarnando mais cedo, sei lá. Pelo menos é assim que eu ouvia, né? E eu entendo que isso é muito possível de acontecer, porque se eu estou me atrapalhando com a situação, eu posso ser interrompida, assim, naquela minha ação. Agora, o que a gente sabe é que a mediunidade, ela é hereditária. Então, quem tem mediunidade provavelmente tem parentes acima que também tem mediunidade, ou de pai, ou de mãe, ou avós. Outro dia uma pessoa comentando, não tem ninguém, só meu avô que benzia. Né? E aí eu comecei a rir, falei, puxa vida, isso não é mediunidade, ser benzedor, né?
Então, muitas vezes a gente não se dá conta de que temos médiums na família, né? Aquela pessoa, por exemplo, que cozinha e a comida dela cura tudo. Você come aquela comida e a sensação que você tem é que você está no céu, né? No meu entendimento, isso é uma tremenda mediunidade de efeitos físicos. Entende? Então, a mediunidade não é só se sentar e dar passividade. A mediunidade é quando alguém vem falar com você e você conversa com a pessoa quase que de forma hipnótica e vai tirando a pessoa daquela crise nervosa em que ela está. A mediunidade é a nossa atitude no dia a dia de socorro, né? Pelo menos eu entendo assim, né? Eu entendi. Talvez a gente discuta essas coisas, mas uma coisa importante também é o conceito do que é mediunidade, né? O que é ser um médium, né? O médium é um interlocutor do plano espiritual com o plano físico. Entendeu? Então, se eu estou conversando com você, você está nervoso, e eu estou te acalmando com o que eu falo, provavelmente eu estou falando exatamente as palavras que você precisa para se acalmar. E aí pode até ser que alguém querido seu esteja do meu lado me intuindo para falar exatamente aquilo que você precisa ouvir. Por isso é que a gente fala tanto nos estudos do Geol na necessidade da gente ter uma mediunidade consciente. Porque médiuns somos todos nós. Médiuns de intuição. E a gente pode utilizar essa mediunidade de intuição de uma forma muito produtiva, né? Comentários, gente. Participem aí, por favor. Mas estava pensando, para que você falou sobre o médium americano, né? Eu não sei como é que se estrutura e como se desenvolve o espiritismo em outros países do mundo, assim. Sinceramente, eu não sei absolutamente mais nada do espiritismo além do que acontece no Brasil, assim. Mas se a pessoa nos Estados Unidos, por exemplo, se entende como médium e pede aos espíritos para acessar a mediunidade, então nós estamos falando da mesma coisa. E eles não estudam as obras do Kardec, tipo, eles estudam outra coisa, porque se eles estudassem as obras do Kardec, eles não fariam o que fazem, sabe? Concordo plenamente, exatamente isso. A questão é que existe um magnetismo, que é chamado de magnetismo animal. E esse magnetismo, na Europa, por exemplo, magnetizador, ele é uma profissão. As pessoas vivem disso. E nos Estados Unidos existem leis que permitem que você possa exercitar a mediunidade como profissão. Como a gente vê que tem programas de TV, existem médiuns que trabalham com a polícia, né, que é uma profissão também, médiuns criminais, né, que trabalham nesse sentido, porque eles têm a habilidade de pegar um objeto da pessoa que foi assassinada e identificar, né, acho que é psicopictoriografia, não é isso? Não, isso é a pintura, né? Tem um nome específico que agora não me ocorre. Mas é você pegar um objeto e entender coisas do que aconteceram com aquela pessoa, né? Então, isso daí eles usam como profissão. E realmente não estudam. Mas não estudam porque muitas pessoas não estudam. As pessoas acham que exercitar a mediunidade é simplesmente receber espíritos. E elas não entendem todo o aspecto moral que o Kardec vai trabalhar nesse capítulo, as consequências morais do uso da mediunidade. E aí é óbvio que elas se abrem para serem enganadas, né? Ou para se meterem em amizades não confiáveis, porque em algum momento a fatura vai chegar e esse espírito vai querer que a pessoa, por exemplo, continue trabalhando daquela forma. Como a gente ouve muitas vezes também em outras religiões, né, nas religiões de matriz africana,
existe também isso que eu não sei, não participo, eu não sei se isso é uma crença ou se é um fato, de que uma vez que você atenda a um trabalho de um espírito, você fica atrelado àquele espírito, e aí quando você tenta parar de trabalhar, ele não permite. Então, se é crença ou se é fato, o que a gente sabe é que se tem ganho, vai ter alguém lesado. Seja o encarnado, seja o médium, seja o espírito. Né? Se há interesse financeiro ou interesse de outra forma, alguém vai sair lesado. Né? E aí, gente? Oi, Márcia. Oi, Lídia. Não, o que acontece com as pessoas, no caso, é igual às pessoas que participam de uma facção criminosa. Ela se alia naquela facção e ela está fazendo coisa errada. A hora que ela sai, então, a fatura chega para ela, né? Então, ela, de uma hora para outra, ela vai pagar por aquilo que ela fez e deixou de cumprir porque ela saiu. Assim são os espíritos também desencarnados, né? Às vezes eles começam a assediar as pessoas, aí na hora que a pessoa às vezes quer sair, então eles não querem deixar, porque para eles está cômodo, né? Eu acho. Sim, a diferença de que não é uma facção criminosa, né? No caso dos espíritos, não é. Existem interesses, né? Então, eu quero dizer assim, que uma hora a fatura chega, né? É isso aí. Entendi. Legal. Tchau. Jorge? Oi, Márcia, tudo bem? Boa noite. Oi, Manu, tudo bom? Márcia, eu queria saber, assim, por exemplo, eu já assisti pessoas fazendo pinturas mediúnicas e elas não cobram, elas falam, você dá um valor para ajudar a comprar tinta, a tela, tal, quanto você achar que deve. Isso não é considerado, então, uma cobrança? Você deu quanto você queria, o que você achou que valia. Não é considerado uma cobrança, até porque, via de regra, toda essa renda, ela fica com a casa espírita ou com o trabalho de assistência que aquele grupo realiza, né? É uma forma de se levantar fundos para a manutenção de algum trabalho, né? Como existem inúmeras outras formas de levantar fundos, né? Mas ainda assim, vamos pensar, tem um caso do José Medrado, que eu ouvi numa palestra dele, que é um médium de Salvador, e que é muito engraçado esse caso. Ele pinta também, né? Ele também faz pintura mediúnica, só que ele achava que era ele que pintava, né? E aí, então, ele chegou para comprar, ele brincou na fala, que ele chegou para comprar tinta, e ele falou, não, é porque eu pinto, e eu quero comprar as tintas, né? E aí, a forma como ele falou, deu a entender que era ele que pintava. E à noite, na reunião mediúnica, na hora que estava combinado, não aconteceu nada. E aí, ele virou para o espírito e falou assim, escuta, e aí, a gente não vai começar a trabalhar? E o espírito falou, você não disse que você é que pinta? Vai pintar. Então, ele usa essa história para falar sobre a questão do médium, muitas vezes, achar que é ele, né? É o orgulho de achar que ele é que está fazendo o trabalho, né? E isso vem fundamentar o fato de que são os espíritos que usam o nosso corpo para poderem produzir o fenômeno mediúnico em si, né? Então é isso. Algo mais, gente? Ou vamos para frente? Márcia, deixa eu fazer um comentário sobre a pintura que você falou. Oi, Regina. Não só a pintura, como em outros casos, como a gente já viu em várias leituras, que os espíritos aconselham você a ter um entendimento daquilo. Se você vai ser um médium de pintura, você estudar uma pintura, você ter o conhecimento de quando o espírito te falar tal tinta, tal pincel, você ter o conhecimento do que ele está pedindo. Muito bem lembrado, Rê. Porque aí a gente imagina que o instrumento vai ser muito melhor, né, para o espírito. Sim, porque senão fica complicado para ele, né? Como que ele vai falar para você, eu quero tal tinta e você não conhece a tinta? Eu quero tal pincel e você não conhece o pincel? Então, um analfabeto nessa área, né? A gente já viu em várias leituras que eles aconselham você a estudar sobre o assunto para você ser um bom médium. Não é mágica, né, Rê? As pessoas acham muito que mediunidade é mágica, sabe? Ah, mas você não é médium, então adivinha. Tipo, não, querido, não é bem assim, sabe?
Tanto é que lá no GEOL nós tivemos um exemplo, né? Que um espírito veio fazer uma comunicação em inglês, ele foi com uma médium que não tinha conhecimento de inglês. Aí o que ele fez? Ele pediu licença e mudou para uma outra médium que tinha o conhecimento em inglês, porque é difícil eles fazerem uma comunicação com um médium que não tem o conhecimento do assunto que ele quer fazer. Então é bom a gente estudar um pouquinho. Exatamente. A Tayane tinha pedido para falar? Tá conseguindo me ouvir? Sim. Ah, porque esse fone às vezes dá problema. A minha família, né, ela sempre foi muito introduzida no espiritismo. E eu sempre acompanhava a minha avó quando eu ia no centro, quando eu era criança, eu devia ter uns 12, 13 anos. E uma vez um senhor parou a gente para cumprimentar e virou para minha avó e falou assim: precisa colocar essa menina para trabalhar. Só que na minha cabeça, né, era para eu arranjar um emprego, né, e não conhecer mais sobre o espiritismo. E hoje eu sempre trouxe isso comigo na cabeça. Só que eu sempre pedia, mesmo que eu estivesse indo no centro, ou qualquer condição voltada para o espiritismo, eu sempre pedi para que eu não tivesse contato direto com o espírito. Diferente da minha avó, que recebia o espírito, fazia o estudo, eu tinha aquela vivência, acompanhava, mas eu sempre pedi para não ter esse tipo de mediunidade. Só que eu me sinto uma pessoa extremamente sensitiva e sensível para algumas situações. Só que eu queria entender se esse meu pedido para os espíritos, se ele é atendido dessa forma. Eu pedi para não ver, não comunicar de forma direta, de sentar e conversar ou receber. Se o seu corpo, que é o seu instrumento, seu aparelho, ele tiver a possibilidade de você enxergar, de você ver, de você conversar com os espíritos, a sua vontade pode bloquear por um tempo, mas a médio e longo prazo não consegue bloquear. O que eu sempre oriento no GEOL é o seguinte: vocês jovens, vocês estão numa fase de formação pessoal aqui na Terra. Então, eles respeitam isso. Você pode, na adolescência, bloquear um pouco a sua mediunidade e vai estudar, vai se profissionalizar, vai procurar teu caminho e aí começa a tocar a tua vida. Aí vai chegar o momento em que você vai perceber que você necessita do trabalho. Por quê? Porque o trabalho é uma forma de você drenar para fora de você esse processo mediúnico. O trabalho mediúnico, você drena a energia mediúnica. E por que isso é tão importante? Porque tudo aquilo que eu tenho e eu não uso, eu não dreno, vai ficar parado e vai começar a ter um resultado por conta de ficar parado. Então, por exemplo, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele sempre comenta que, como nas reuniões mediúnicas, a gente sempre tem mais mulheres do que homens trabalhando, nos hospitais psiquiátricos, a gente sempre tem mais homens loucos do que mulheres. Então, isso é uma relação direta. Por quê? Porque, em muitos casos, no hospital psiquiátrico, o que a pessoa tem é mediunidade, que ela não trabalhou, que ficou parada como um canal aberto. Imagina, é uma antena que está aberta, que está recebendo, captando sinais a todo momento. E se a pessoa não desenvolve isso, não trabalha, e ela não tem habilidade para poder ter uma vida mental saudável, ela vai enlouquecer. Entendeu? Então, isso não é uma ameaça, é só para a gente poder entender que tudo aquilo que fica parado e você não usa de forma produtiva, vai acabar resultando num adoecimento. Entendeu? Eu me lembro de uma pessoa que frequentou o GEOL há muitos anos atrás, e uma pessoa que tinha uma mediunidade de efeitos físicos espetacular. Ela era professora, a Regina vai se lembrar desse caso. E ela morava no Dama, e aí ela simplesmente se negava a trabalhar a mediunidade. Ela dizia: eu não quero ser médium, eu tenho raiva de ser médium, eu odeio ter que frequentar a reunião mediúnica, eu não quero. E aí, passado um tempo, ela começou a ter alucinações auditivas e visuais. Então, por exemplo, ela estava na casa dela e ela ouvia um leão rugir no quintal. E aí ela voltava, de tempos em tempos, ela voltava no GEOL desesperada, com essas alucinações, dizendo: eu não sei o que está acontecendo. E a gente insistia, né, Rê? Você precisa frequentar a reunião, porque para você vai ser saudável,
você vai ter a oportunidade de exercitar sua mediunidade, e depois acabamos perdendo contato com essa moça, nem sei o que aconteceu com ela. Mas só para a gente poder entender que nós somos reféns de nós mesmos, entendeu? E também somos a cura para as nossas necessidades, né? É muito fácil você ir lidando. Por exemplo, o Chico sempre falava isso, que o trabalho no bem, ele faz com que a gente vá desconstruindo as nossas dificuldades. Por quê? Porque você ocupa a tua mente, você está sendo útil, e você está drenando energia mediúnica para o trabalho. E não precisa ser dentro da casa espírita. Nós estamos há 5 meses fora das reuniões físicas no centro, mas todos nós, onde a gente trabalha, onde a gente vive, onde a gente mora, a gente pode exercitar a nossa mediunidade o tempo todo. Nas redes sociais, por exemplo, quantas vezes alguém pede um socorro nas redes sociais e eu paro tudo que eu estou fazendo e vou lá, e vou dar atenção para aquela pessoa, e vou orientar, e vou chamar a atenção dela para que ela possa resistir, persistir, buscar auxílio. Tudo isso é exercício da mediunidade. Não é só receber espírito, porque é muito legal, né? No ar-condicionado, dentro da casa espírita, recebendo espírito. Eu quero ver fazer a mediunidade socorrendo quem mais precisa, tirando tempo do nosso tempo para ser útil, para ouvir, para orientar, para acalentar, para dar colo. Isso também eu vejo como exercício da mediunidade. E aí eu vejo também dentro do óbolo da viúva, né, da parábola do óbolo, da história do óbolo da viúva, onde uma pessoa muito rica doou dinheiro para a caridade, e uma viúva que passava necessidade tirou do dinheiro dela, que ela precisava para o sustento, para poder doar para quem mais precisava. E aí a colocação de Jesus é no sentido de que aquela viúva fez muito mais caridade do que quem deu do que sobrava. Então, nesses tempos de pandemia, quem tem mais pode fazer o melhor, pode ser útil. Agora, quem está passando dificuldades de tempo, de sanidade mental, de dinheiro, se essa pessoa para poder ouvir alguém, para poder ser útil para alguém, ela está fazendo muito mais caridade do que aquela que está sem fazer nada, desocupada, tendo tempo livre à vontade, né? Então é assim, a gente vai aplicando de forma atualizada todos os ensinamentos. Márcia, e eu acho que isso tudo que você falou, de alguma forma, é consequência de uma desnaturalização da mediunidade, né? A gente não é ensinado a entender que a mediunidade é algo natural nosso, né? Ninguém diz, eu odeio enxergar, eu não quero enxergar, por favor, Deus, não me deixe enxergar. Tipo, não, por quê? Porque você entende que a visão é um sentido natural seu, assim como escutar, assim como falar e etc. A mediunidade é só mais um, né? Tipo, é só mais uma forma de sentir e de observar, de ver e de escutar e de se comunicar dentro do mundo, né? Aí talvez as pessoas fujam dessa naturalização porque elas entendam, mas a mediunidade me cria compromisso. Mas todos os outros também criam, né? Você escuta do jeito que você escuta é um compromisso, o jeito que você fala é um compromisso, o jeito que você enxerga é um compromisso. A mediunidade é um compromisso, né? Exatamente. A mediunidade é só mais um, né? Tipo, as pessoas precisavam... já passou do tempo já das pessoas entenderem que tá tudo bem ser médium, que não é um dom, ou que não é um privilégio, ou que não é um castigo, que é só mais uma faceta de estar vivo só. E é um compromisso tanto quanto as outras coisas da vida. Essa naturalidade que você falou me fez lembrar desse exemplo que eu já usei muitas vezes no Geão. Por exemplo, se você é médium e você enxerga espíritos, o que acontece é que você faz assim, você vive assim. Então não dá para eu dizer que eu estou no corpo físico ou eu estou no plano espiritual. É assim, é essa naturalidade que o Lucas está dizendo que acontece. E o tempo todo eu estou nos dois mundos. Por quê? Porque eu tenho a sensibilidade de entrar no mundo espiritual da mesma forma que eu ajo no plano físico.
Por isso que não dá para barrar, Lucas, como você colocou. É algo natural. Eu enxergo dessa forma. Então, quem tem a mediunidade tem um corpo físico propenso a enxergar dessa forma. Isso não é um defeito, isso não é uma doença, é uma possibilidade. E aí não adianta eu tentar bloquear aqui, entende? Porque eu não consigo bloquear isso. O meu corpo tem essa habilidade, né? E o Lucas me fez lembrar do livro Emmanuel, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier. O espírito que ditou esse livro é o Emmanuel. E nesse livro o Emmanuel dá a definição de médium, que é a definição mais sensacional, mais clara e mais assustadora que a gente tem sobre mediunidade, né? Ele diz que o médium, ele é alguém que falhou desastrosamente no passado. E aí, por benevolência, né, por bondade divina, ele tem a possibilidade de nascer num corpo com mediunidade. E aí, então, através da vida que ele vai ter, das possibilidades que ele vai desenvolver com esse corpo e nessa vida, ele pode exercitar a mediunidade para poder limpar um pouco a mente desse passado desastroso que ele teve. Então, e é tão interessante isso porque é muito comum o próprio médium estimular o orgulho da mediunidade. O próprio médium estimular a vaidade da mediunidade. Se achar um ser escolhido. E é aí que está a prova de que ele falhou desastrosamente, né, no passado. De forma desastrada, né? Ele falhou no passado, porque ele continua orgulhoso, ele continua vaidoso, continua se achando a última bolacha do pacote, né? E aí tem a oportunidade de desenvolver humildade, de ser uma pessoa servidora, que é um conceito que o Chico Xavier usava muito. Ele dizia que ele era um servidor da humanidade, né? E eu procuro aprender com essa fala, né? Onde eu chego, eu procuro lembrar disso, eu preciso servir. Então, eu preciso tornar a vida das pessoas melhor, tornar as pessoas mais agradáveis, num ambiente mais agradável. Então, esse conceito de ser um servidor tem a ver com o processo da mediunidade, de que todos nós podemos servir sem nos humilharmos, né? Servir não é humilhante. Servir é ser parceiro, é tornar a vida do outro melhor. Omar. Oi, Dri. Oi, Dri, pode falar. Adriana? Enquanto a Adriana não fala, Rê, fala você. Necessidade, né? Vindo? Oi, Adriana. Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, estamos te ouvindo. Tá. Eu sou uma, né, que retornou por necessidade, né? Ah, é? Fiquei muito tempo sem frequentar. E aí, quando eu vou... Não foi... Ah, é? Lembro que eu comecei a frequentar o GEOL por certos acontecimentos, né? E melhorou, né? Que milagre, né? Sim, eu aprendi a lidar com o que eu passava durante o dia, né? Eu como eu me controlar, achava que eu estava doente, que eu ia morrer, que não sei, né? Tudo passava mal. Legal, Adri. A Adriana me fez lembrar do transtorno do pânico. O que estava não fisicamente, mas espiritualmente. A Adriana me fez lembrar do transtorno do pânico, que dentro da psicologia é um transtorno de ansiedade, e eu percebo pela minha experiência que o transtorno do pânico ele aparece bastante em quem tem mediunidade. Existe uma correlação na minha percepção, né, do transtorno do pânico com a mediunidade. Por quê? Porque
é incrível que a pessoa sempre tem medo daquilo que ela tem medo. Né? Então, por exemplo, a pessoa que tem medo de avião, ela não costuma ter transtorno do pânico, ela costuma ter transtorno do pânico com relação ao avião, ela não tem com relação à água. Então, é uma coincidência incrível, que ela só fica tendo pensamentos nesse sentido. E aí a gente ensina, como a Adriana fez, a sempre assumir o controle. Não vou sentir medo, não preciso sentir medo. É óbvio que buscando medicação primeiro, buscando tratamento psiquiátrico primeiro, verificando se não é algo físico, e caso esteja tudo bem, vamos trabalhar toda essa parte emocional e espiritual dentro das devidas terapias, né? A emocional na terapia e a espiritual no entendimento da própria mediunidade, para colocar controle e limite. E aí a gente para de ficar refém disso, né? Regina, você ia comentar algo? Não, eu só ia comentar que nem você falou sobre a mediunidade quando não é usada, que pode dar doença, essas coisas. Aquele livro que nós estudamos, um fluido chamado ectoplasma, que fala muito sobre isso, sobre essa energia estagnada, o efeito que ele faz no corpo físico. É um livro interessante. Muito bem lembrado, Rê. O nome do livro é Um Fluido Vital, um fluido... O que é? Um fluido chamado ectoplasma. Um fluido chamado ectoplasma. É do Matteo Tobino, é um químico da Unicamp que escreveu esse livro, tem na internet em PDF, nós já estudamos esse livro no GEOL. Recomendo muito, porque ele dá algumas explicações muito interessantes, baseado na experiência dele, enquanto químico, tentando entender o fenômeno mediúnico. E um detalhe é que o Matteo, quando começou a trabalhar com isso, ele não era espírita. Ele era um pesquisador. E é um fluido vital chamado ectoplasma, né? Muito legal. O que mais, gente? Vamos para frente, então? Quem leu 305? Posso ler. 305. Se bem compreenderem o que dissemos das condições necessárias para servir de intérprete aos bons espíritos, causas numerosas que podem afastá-los, circunstâncias independentes de sua vontade que são às vezes um obstáculo à vinda deles, enfim, de todas as condições morais que podem exercer influência sobre a natureza das comunicações, como se poderia supor que um espírito, por pouco elevado que fosse, estivesse a cada hora do dia às ordens de um empresário de sessões e submetido às suas exigências para satisfazer a curiosidade do primeiro curioso? Sabe-se a aversão dos espíritos por tudo que cheira a cupidez e egoísmo. O pouco caso que fazem das coisas materiais, que queriam que ajudassem a traficar sua presença, isso repugna a razão e seria conhecer bem pouco o mundo espírita para crer que pudesse ser assim. Mas, como os espíritos levianos são menos escrupulosos e procuram ocasião para se divertir à nossa custa, resulta que, se não se é mistificado por um falso médium, temos a chance de o ser por um desses espíritos. Apenas essas reflexões dão a medida do grau de confiança que se deve dar à comunicação desse gênero. De resto, para que serviriam hoje médiuns pagos se não temos nós mesmos essa faculdade? Podemos encontrá-la na sua família, entre seus amigos ou conhecidos? E aí, Lucas, ele vai falar então da condição moral, né? Uhum. E eu estava lendo e estava pensando do quanto é real, se você parar para pensar friamente, o quanto um espírito superior não vai estar à disposição para o empresário que queira responder curiosidades, sabe? Não... Traficar, né? Ele usa uma palavra pesada. Exato. Não faz sentido lógico, assim, não é algo quase indiscutível, não tem discussão, porque realmente não faz o menor sentido, né? Entender
que um bom espírito que é capaz de realmente dar bons conselhos, conversar sobre coisas úteis, sobre progresso e etc., ficar à disposição de R$100, né? Não faz sentido mesmo. É como você pedir que uma pessoa graduada com mestrado, doutorado e etc., sei lá, fizesse algo sem valor, sabe? Não... E aqui quem vai ganhar é o encarnado, né? É isso que a gente precisa entender. Os espíritos estão desencarnados. Eles não têm mais que juntar dinheiro, né? Os interesses deles são outros. Então, o que Kardec coloca aqui é que nessas condições morais a gente tem que pensar nas condições necessárias para que a comunicação aconteça. Né? Existem muitas coisas que podem afastar, as circunstâncias que podem afastar esses espíritos mais elevados. Então, ter cobiça, ser egoísta, isso daí, nada disso vai atraí-los. Eles não vão estar preocupados com isso. E aí a gente pode ser vítima ou de um falso médium ou de um espírito que goste desse tipo de comunicação, né, que queira enganar, agir de forma fraudulenta. Né? É legal que o Kardec, na obra toda dele, principalmente no livro dos médiuns, volta e meia ele fala para a gente sempre analisar o teor da comunicação. Ele nunca perde isso de perspectiva. Presta atenção no que está escrito, analisa o que está escrito para você não ser enganado. Né? E aqui a gente está tendo que analisar a conduta do médium e a conduta do espírito para a gente não ser enganado. Então, porque é impossível um espírito enganar todo mundo o tempo todo. Aí eu volto nesses exemplos de médiuns que são desmascarados. E que nesses casos, tem mediunidade. Mas havia uma intenção financeira por detrás, né? Estou me lembrando do filme Ghost, né? Em que a médium, ela era uma pessoa que era trapaceira, ela fingia certos aspectos da mediunidade, mas ela tinha mediunidade. Tanto que chega um momento em que ela começa a ver os espíritos de fato. Né? Então, para a gente poder entender que a intenção sempre vai fazer parte das condições morais, né? E às vezes a gente... Semana passada mesmo eu falei sobre esse aspecto do espírito brincalhão, se divertir, né? Que ele se diverte com isso e tal. E aí agora eu me recordei de uma reportagem antiga do Padre Quevedo, em que ele visita uma médium aqui da região, eu não lembro de onde que ela é, mas que ela tira umas coisas de dentro do algodão. Não sei se vocês sabem. É em Cardoso. É em Cardoso? Hoje ela mora na entrada de Votuporanga. Isso. E aí ele foi lá visitar para ver o que era essa manifestação. E aí não aconteceu nada. E você assistindo a reportagem, você se sente constrangido com o constrangimento dela de não conseguir fazer nada com aquele algodão e não tirar quase nem algodão de dentro do algodão, sabe? E aí eu entendo, é esse constrangimento, assim, que para um espírito que quer provocar esse constrangimento, deve ser um deleite enorme você ver o outro constrangido daquela forma e tudo mais, né? Mas ela tá lá até hoje, firme e forte. Sim, inclusive passou no Fantástico, né? Todo o processo e tudo mais. Agora, sempre a gente vai pensar na questão da utilidade, né? Toda vez que eu vejo um fenômeno novo, um médium que está na moda, que está chamando a atenção, eu sempre penso na questão da utilidade, né? Porque a gente sabe que o Chico dizia isso, né? Que a época do fenômeno já passou. Nós tivemos uma época de muitos fenômenos, né? Quando eu era criança, tinha um que eu via, era um italiano famoso, não sei se alguém vai se lembrar dele. Fugiu o nome aqui, talvez a minha mãe se lembre, eu não me lembro agora. Mas que era super famoso, que fazia voarem objetos nos lugares, né? Mas hoje em dia a gente não vê tanto isso acontecer, porque não há mais necessidade, as pessoas já estão focadas no estudo, já estão entendendo que precisam
parar de ser enganadas, né? Então não há mais a necessidade. Tem um outro tipo de fenômeno também que acontece, que é quando começa a pegar fogo dentro de guarda-roupa, cair pedra no telhado, como nós tivemos há uns tempos atrás aqui na região também. E sempre esse fenômeno vai acontecer utilizando a energia mediúnica, normalmente de um morador da casa ou de alguém que trabalha naquele ambiente, porque é um fenômeno de efeito físico, e a gente já estudou isso no livro dos médiuns. O médium não precisa estar na hora, no momento do evento, ele pode ter passado por aquele lugar, essa energia ficou ali, foi recolhida por esses espíritos, e aí mais tarde vai acontecer o fenômeno utilizando aquela energia. Então ela é uma energia perecível, ela não fica muito tempo, mas ela pode ser utilizada mais tarde pelos espíritos, né, Regina? A gente já estudou isso lá no livro dos médiuns, aqui no livro dos médiuns, né? E muitas vezes a pessoa não sabe que é ela que está provocando o fenômeno, né? Normalmente são jovens, porque o jovem tem energia a 1000 por hora, né? E essa energia está pronta para ser utilizada, e aí eles vão utilizar essa energia mediúnica para produzir o fenômeno. Oi, Lucas. Márcia, uma dúvida minha mesmo. Mas se a gente estuda aqui no livro dos médiuns que a mediunidade de efeito físico é um dos tipos de mediunidade possível, por que deixar de existir manifestações físicas, entendeu? Tipo, elas não poderiam existir hoje em dia, então, de forma mais consciente, mais educada, mais útil do que mesas batendo e etc. E a gente quase não vê mais realmente nenhum tipo de manifestação física. Tipo, por que não? Não, o que eu falei não é que a mediunidade de efeito físico não vai existir. Se eu falei isso, eu falei errado. O que eu quis dizer é que a época dos fenômenos já passou. Então, a mediunidade não pode mais ser vista como um espetáculo. Sim. Fenômeno no sentido de chamar a atenção de multidões. É nesse sentido. Não, sim, entendeu? você não disse porque não há isso. necessidade. Se todo mundo está cuidando de si, se todo mundo está fazendo autoconhecimento, e se todo mundo está cuidando do seu próprio quintal, vamos dizer assim, se eu tenho mediunidade de efeito físico, eu vou usar isso de forma consciente. Então, não é que existe um impedimento para a mediunidade de efeito físico. Não existe mais a necessidade de ser um espetáculo para chamar a atenção. Porque houve uma época, Mirabelli, lembrei do médium famoso, Mirabelli. Então, na época do Mirabelli, precisava acontecer isso para que todo mundo prestasse atenção e visse. Gente, existe um negócio ali acontecendo e que ninguém está sabendo explicar aquilo. Entendeu? Então, foi nesse sentido. Como fenômeno, não há mais necessidade. E ainda mais agora, por exemplo, nós estamos em quarentena, 5 meses sem reunião prática da mediunidade. Então, não dá mais para a gente fazer espetáculo. É cada um lidando com o próprio corpo, com a própria mediunidade dentro da sua casa. Entendeu? E aí é que a gente precisa exercitar esse autoconhecimento e esse entendimento do que está acontecendo com a gente, para que a gente possa usar essa mediunidade de forma efetiva, sem adoecer. Né? Me passou pela cabeça agora. Tipo, elas acontecem, mas elas acontecem de formas diferentes hoje em dia, né? Não é... Eu só não sei como, mas provavelmente elas acontecem mesmo. Mas que nem você falou da comida. Como? Quando você cozinha e você gosta de cozinhar e sabe cozinhar, né? Tem curso de chefe. Quando você cozinha, você está exercitando a tua mediunidade. Quando você serve um prato para alguém que você ama, você está utilizando a cura na sua forma mais refinada. Percebe? Porque quantas histórias a gente ouve de mães que passam por necessidades financeiras e elas não têm comida suficiente. E aí elas ficam ali com aquele caldinho ralo, mexendo aquele caldinho ralo, esquentando aquele caldinho ralo, mas insuflando aquele caldinho com energia, com ectoplasma, com energia. E aí as crianças comem e dormem, como se fosse uma comida calmante até. Entende? Quantas vezes, né? Aliás, o hábito de assoprar
veio disso, né? Porque no sopro você acaba emitindo ectoplasma também. Né? Quantas vezes você não tem medicação, mas você tem a intenção de cura. Então, a mãe que muitas vezes está emitindo ali ectoplasma e está possibilitando a cura. Por isso que é tão importante, quando você vai curar alguém, você dar atenção. Porque não é só a medicação, não é só o medicamento. É o acolhimento que traz a cura, muitas vezes. O acolhimento, ele chega antes, né? O amor, ele chega antes. Me ocorreu agora, tipo, a mediunidade de efeito físico é toda e qualquer boa ação e útil que acontece no meio físico. Então, ela está acontecendo mesmo, né? Tipo, o tempo todo, quando você abraça, quando você senta para conversar, né? Tipo, quando você toca e etc. Está acontecendo, né? Quando o GEOL tinha uma comunidade terapêutica para dependentes químicos, sim, a gente ensinava as pessoas a amarem tudo. Então, por exemplo, você vai levantar-se da cadeira, ame a cadeira que te serviu de suporte, de apoio, né? Em vez de simplesmente jogar a cadeira. Por quê? Porque em cada atitude, se eu coloco uma ação afetiva, uma ação carinhosa, eu estou me curando. Então, para se curar da dependência química, eu preciso também ser uma pessoa mais equilibrada, mais cuidadosa, mais amorosa, de uma forma geral. E isso também é uma forma de utilizar a energia, o ectoplasma que eu estou produzindo, e todo ser vivo produz ectoplasma, que é essa substância espiritual, né? Tudo que é vivo produz, as plantas produzem, os animais produzem, e o homem tem a habilidade de produzir o ectoplasma e direcionar o ectoplasma. Por isso, quando eu tenho ódio de alguém, eu também estou direcionando o ectoplasma. O pensamento direcionado de forma odiosa, ele faz gerar dor de cabeça, dor de estômago, a pessoa se sente atacada. No plano espiritual, os espíritos dizem que o pensamento de ódio direcionado, ele é como se fossem flechas que atingem o objetivo. Agora, se a gente vê que acontece dessa forma, imagina usando de forma amorosa. Imagine pensando e emitindo luzes em direção à pessoa que a gente ama. E aí, gente? Mais algum comentário? Tudo bem com vocês aí? A gente começou falando de mediunidade e chegamos no amor. Olha que coisa linda. Legal, né? Bom, já são 9h06, nós vamos interromper o estudo aqui, vamos retomar a partir da 306 na semana que vem. Ok? Quero convidá-los a participar em outros dias dos nossos estudos. Na quinta-feira temos a Academia da Felicidade. Na segunda-feira temos o grupo de... A Academia da Felicidade é coordenada pelo Uraí de uma forma brilhante, nos estimulando a felicidade possível no ano de 2020. Quero convidá-los também para segunda-feira o Livro dos Espíritos, que o estudo é conduzido pela Regina, que fica nos estimulando ao entendimento, fica nos instigando, nos cutucando o tempo todo, né, Rê? Tem sido bem interessante o estudo do Livro dos Espíritos, que é a nossa base, né? Sempre é a base. Também quero convidar quem tiver interesse, puder e quiser contribuir financeiramente para o GEOL. Nós continuamos com compromissos fixos. O Lucas, que está aqui no grupo, é o nosso tesoureiro, que exerce essa função de uma forma voluntária, muito carinhosa, né? Faz um trabalho brilhante, e a gente faz a prestação de contas. E eu acabei de me lembrar agora, no dia 19 de agosto, que eu ainda não publiquei no grupo a prestação de contas de julho. Então, terminando aqui, o Lucas já me passou no dia 1º de agosto e eu esqueci. Agora eu me lembrei de publicar no grupo. E assim que a gente terminar, vou publicar a prestação de contas. Então, fica aí o convite. Quem quiser contribuir, é só procurar o Lucas ou me procurar. A gente sugere R$50 por pessoa, porque temos despesas fixas, né? Então é isso.
Estamos fechados ainda fisicamente, mas cuidando da nossa casa para quando a gente voltar, assim que tivermos a possibilidade de usar a vacina e ficarmos mais seguros, com certeza a gente vai retomar e cuidando cada um do outro, né? Essa é a ideia. Mais algum recado, Regina ou Lucas? Não, Márcia, só queria mostrar, o livro que nós falamos é esse. Aí, ele está com uma outra capa, agora está com uma capa vermelha em nova edição, eu comprei na Feira do Livro, um fluido vital chamado ectoplasma. Ele mudou a cor da capa, então? Agora está com uma capa vermelha, eu comprei novamente. A Tayane colocou o link do PDF aí no chat. Ah, pronto. Pronto. Aí, Tayane, eu vi que você colocou alguma coisa, mas eu não entendi o que era. Legal, gratidão, Tayane. É isso, gente. Até a próxima, então. Vamos fazer a prece final. E aí a gente vai encerrar em seguida, tá bom? Alguém quer fazer a prece para a gente? Lucas, você faz, por favor? Faço. Bom, vamos nesse momento sentir o nosso corpo que está vivo, que está quente, que está saudável, que está nesse momento recebendo excelentes vibrações do plano espiritual com esse estudo que a gente realizou. Agradecemos Deus, agradecemos Jesus pela oportunidade do dia vivido e do dia que virá, e que também será vivido com muito amor e com muita gratidão por essa existência que estamos passando. Agradecemos, Senhor, pela saúde que temos, pela possibilidade de acordarmos saudáveis e de levar para o mundo e para as pessoas ao nosso redor um pouco da nossa boa energia, exercitando a nossa mediunidade, exercitando a caridade entre nós, todos irmãos em Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade do estudo, que tenhamos todos uma excelente noite e que assim seja. Márcia, tá mudo o seu microfone. Legal, gratidão. Encerrando a nossa reunião por aqui, fica o convite para participarmos juntos em outras reuniões. E estamos aqui à disposição se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Vamos ficar mais um pouquinho, tá bom? Gratidão a todos pela paciência, pela participação e vamos juntos fazer a nossa parte. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcos.